Lord, come. Take up your holy throne. Olá, queridos, amados de Nova Aliança, do grupo Mensagem do Pastor, do Púlpito, queridos e amados irmãos que me acompanham pelo canal do YouTube, muito bom dia. Eu quero desejar o último dia da semana abençoadíssimo, sexta-feira, que você possa estar experimentando de integridade física e espiritual na presença de Deus. Amém, queridos? Amados, alguém me perguntou nesses dias qual a diferença entre mente e coração, ou qual a relação, né, entre os dois. E outra pergunta recorrente foi do que era feito a alma, né? O que a compõe, né? E como ela se relaciona com o corpo, né? Porque nós sabemos, nós somos tricotomos, nós somos formados por corpo, alma e espírito, né? O espírito é uma outra parte que eu vou comentar depois, né? Mas olha, nenhuma definição eu poderia dar com relação a esse assunto que viesse de mim mesmo, né? Do meu próprio entendimento, o que eu pudesse produzir um entendimento para isso, né? Por isso que eu fui ao livro dos livros, né? A Bíblia. E é o que sempre nós devemos fazer, né? E ali muitos capítulos, versículos, fazem uma recomendação, né, para que nós tenhamos cuidado com o coração, com a mente, né, e no conjunto dos dois elementos a alma, né? Então primeiro vamos entender o que é a alma, né? Assim como o nosso corpo físico, né, é formado de vários órgãos, coração, pulmão, né, estômago e tudo mais, e cada um tem finalidades diferentes, distintas. Eles não são independentes, né? É assim a nossa alma também. A nossa alma é formada por mente e coração. A diferença básica é que ela é insubstancial, né, imaterial, mas ela não é abstrata, né, porque ela é real. E o corpo físico é substancial, ao contrário, né, é material, é palpável. O corpo físico é a parte do ser humano, né, que interage com o mundo exterior, enquanto a alma é a parte interior que pensa, que sente, que escolhe, né? Então, corpo e alma são dimensões de uma mesma vida, né? E não podem ser consideradas entidades separadas, não, né? Uma depende da outra, né? E não haverá interação se eles deixarem de se comunicar nessa dimensão, nessa nossa dimensão, né? Agora, cada um tem suas peculiaridades, características, né, que apresentam recursos, eu diria, que interagem entre si e são completamente influenciáveis, né? A alma, por exemplo, usa a mente, né, para produzir pensamentos baseados na comunicação do corpo, e ela pelos sentidos, né, e ele pelos sentidos, melhor dizendo, né? Então a alma usa toda essa instrução da mente, né, passa para o coração processa isso e passa para o corpo, né? Ou seja, você já ouviu falar aquela expressão de que o que os olhos não veem, o coração não sente? Pois é isso mesmo, né? Agora, não é só os olhos, mas existe um elemento de comunicação entre a alma e o corpo, né? Eu diria uma forma do mundo exterior ser comunicado à alma, que é através dos sentidos, né? Não são só os olhos, mas a audição, o olfato, o paladar, o tato, são assim como os cabos de ligação entre a alma e o corpo, né? Então, se algum deles se rompe nessa área, a alma fica sem informação,
né? E o coração, que é a figura de linguagem do lugar dentro de cada um de nós, é onde os pensamentos são gerados, né? Na nossa mente, são processados e transformados em sentimentos no coração, que por sua vez vão fornecer subsídios de escolha, decisão e ação do corpo. Não é complicado de entender, né? Estou procurando usar uma linguagem até fácil, né? Ou seja, a alma, ela usa a mente e o coração para passar informações ao corpo, que por sua vez usa os 5 sentidos para passar comunicação à alma, né? Do que está acontecendo no mundo exterior, né? Então o corpo físico é a parte do ser humano que interage com o mundo exterior, enquanto a alma é a parte interior do homem, né? Que tem características, né? Guarda personalidades, guarda sentimentos, né? Que pensa, que sente, que escolhe, né? Então corpo e alma são dimensões de uma mesma vida, né? E não entidades separadas, né? É uma interação definida, mas eu diria totalmente influenciável, né? Todos os dois, depois da queda do homem, né, foram arranhados, foram deformados e por isso se tornaram influenciáveis tanto por ações espirituais malignas, né, como pelo mundo material, também amaldiçoado por causa do pecado. A Bíblia diz lá em Gênesis 3 que Deus amaldiçoou a terra por causa da rebelião do homem, né? As Escrituras ensinam, amados, que os nossos corações e nossas mentes estão corrompidos pelo pecado, né? Jeremias 17, ele diz: enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto, quem o conhecerá, né? Então, outro aspecto importante da gente saber é que a Bíblia mesmo identifica o coração como a sede da afeição, como o sistema operacional para o resto, né, de todas as interações, e diz assim: sobretudo, o que se deve guardar, guarda o teu coração, porque deles procedem as fontes da vida, ou as saídas da vida, né? Provérbios 4. Então, a orientação do coração, ela vai afetar o nosso pensamento e nossas ações, né? Então, nós precisamos observar como os dois estão ligados, né? Em Gênesis 6, a palavra diz que Deus viu que a maldade do homem havia se multiplicado na terra e que era continuamente mal o desígnio do seu coração, né? O coração é a fonte de intenções, de pensamentos, né? Perversos, né? Paulo, ele liga os dois em Efésios 4, quando ele diz: obscurecidos de entendimento, alheios à vida de Deus por causa da ignorância em que vivem, pela dureza do seu coração. O que ele está dizendo aqui? O que ele está falando aqui? Que a razão do seu obscurecido entendimento e a ignorância é a dureza dos seus corações. Então Jesus faz a mesma conexão, né? Quando ele desafia os seus inimigos a serem superficiais e legalistas, ele diz: o homem bom do bom tesouro do seu coração tira o bem, e o mal do mau tesouro tira o mal, né? Porque a boca fala do que o coração está cheio. Está lá em Lucas 6. Olha, a conexão é estendida do coração para as nossas palavras e comportamento, né? Então, a primeira anomalia que Deus trata no homem é o coração, né? E isso é exatamente o que o Senhor promete em Ezequiel 36, quando ele diz assim: dar-vos-ei um novo coração, porei dentro de vocês um espírito novo também, tirarei de vocês o coração de pedra e vos darei o coração de carne. Então, amados, é apenas quando nós recebemos um novo coração de Deus que a transformação de nossos pensamentos pode realmente começar, né? Tanto a mente quanto o coração estão envolvidos nesse processo de transformação, né? Quanto à mente, é necessário conhecer os fatos do Evangelho, né? Depois esse conhecimento é acolhido e recebido, e é o elemento de libertação. A palavra diz: conhecereis a verdade e ela vos libertará, está em João capítulo 8, né?
Então, essa intervenção graciosa de Deus ainda tem uma terceira etapa, né, que completa essa estrutura humana, né, e determina o seu futuro. Vamos falar, né, numa outra mensagem, que é a questão referente ao Espírito, porque Ezequiel diz: colocarei um coração novo e colocarei também um Espírito, né, dentro do homem. Tudo isso leva a uma nova orientação, né, para que a vida seja vivida de uma outra forma, dentro de um outro padrão, né, de valores e princípios. Então, a partir desse momento, nós somos chamados a fortalecer e fortificar nossos corações para com Deus, né? Por meio de quê? Por meio de um engajamento, de uma aliança, né, em que o Espírito Santo também é colocado em nós, ele passa a ser o nosso selo, o nosso pendor, né? E as nossas mentes são transformadas. Amém? Olha, espero que você tenha entendido, né? Qualquer necessidade de explicação você pode colocar aí nos comentários, né, do YouTube. Compartilhe essa mensagem, né, com alguém. Inscreva-se nesse canal, toque no sininho, né, deixe o seu comentário, dá o seu like, é muito importante. Amém? Um beijo no teu coração. Até segunda-feira, amados, em nome do Senhor Jesus Cristo.